Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 14 de março. Vamos ver o que aconteceu com o nosso Bovão da Massa ontem, que cedeu ali seus 0,48%. Todo mundo ainda preocupado com os desdobramentos do que pode acontecer com essa crise, né, do Banco do Vale do Silício, porque isso pode desdobrar para outros bancos, outros países e mexer também com a psicologia, né, com o psicológico dos investidores. Beleza? Mas antes, vou deixar aquele recado, como sempre vem deixando, para não deixar você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, não deixa de deixar aquele like, porque o like é importante para a gente, porque acaba fazendo com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Isso é importante para a gente. E não deixe também, qualquer dúvida, botar aqui nos comentários e compartilhar também esse vídeo com os seus amigos que você entende que tenham interesse sobre os assuntos do mercado financeiro. Beleza? Bom, seguindo a nossa pauta, falando de Ásia, Pacífico, Europa e futuros norte-americanos, o mundo está em risk-off, todo mundo aguardando a decisão, né? Decisão não, os dados de CPI. Então nós temos aí, a Bolsa da Ásia fechou na sua maioria no campo negativo, todo mundo preocupado com o desdobramento do Silicon Valley Bank, porque isso tende a desdobrar sobre algumas startups até mesmo na China, então tem aquela discussão se as startups chinesas vão sofrer ou não, se os investidores que colocaram dinheiro nas startups estavam expostos ao SVB. Então isso tudo gera uma discussão, mesmo com um pacote que veio a assegurar os depositantes do Banco do Vale do Silício, beleza? Agora tem um outro dado que eu vi aqui na China, que é o seguinte: tem aquela guerra geopolítica, né? A jogada geopolítica que nós temos, Estados Unidos contra a China. Então essas tensões sempre vêm subindo de tempos a tempos. Tem um dado que eu peguei hoje, que é só para a gente deixar guardado, que é em relação ao acordo nuclear de submarinos nucleares entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Por que me chamou a atenção Estados Unidos e Austrália juntos nesse acordo? Porque a China não gostaria que isso acontecesse. E a Austrália é um dos maiores fornecedores de minério de ferro para a China. Então isso avançando pode ser que abale a relação entre China e Austrália. Acontecendo isso, seria benéfico para a nossa Vale, porque esse é um ponto positivo que aí tende a aumentar a exportação da Vale, do minério de ferro da Vale, para a China. Lembrando que a Índia também vem correndo aí por fora e aumentou suas exportações em 80 e poucos por cento, 88 se eu não me engano, para a China. Beleza? Então só fazendo esse parêntese para a gente ficar atento a isso também. Bom, falando de Europa, a Europa estava no campo positivo, depois começou a ficar num misto ali, todo mundo aguardando os dados de inflação norte-americana. Nos Estados Unidos, vou pegar aqui a minha colinha, né, nós temos o nosso teleprompter. Nos Estados Unidos também não foi diferente. Ontem teve um mercado bem volátil, na sua abertura fechou quase ali no 0 a 0 o S&P, mas todo mundo ainda aguardando. O Biden falou ontem sobre a, a segurança causada nos depositantes do Banco do Vale do Silício, mas informou, não deixou de informar, que os investidores do Banco do Vale do Silício não serão assegurados, certo? Então, isso tende a gerar para a gente que é investidor uma tranquilidade, gera uma tranquilização também, né? Começa a tranquilizar a população norte-americana e a população global, porque você vê que o sistema financeiro norte-americano ele evoluiu em alguns aspectos desde a crise de 2008. Isso é importante salvaguardar, né? Lembrar, no caso. Por que isso impacta muito, essa declaração e esse resgate impacta muito? Porque imagina ter um risco de uma corrida bancária, que esse é o medo que o governo norte-americano e o Banco Central pode começar a ter ou já estão tendo, certo? Porque se há uma corrida bancária nos Estados Unidos e no mundo, a gente sabe que o sistema financeiro no mundo não segura, porque o dinheiro está no banco, mas o banco empresta esse capital. Então, o dinheiro que você olha ali no seu saldo, ele automaticamente ele não está totalmente ali.
vamos colocar assim, né? Então, o banco ele empresta o seu capital. Se essa corrida acontece, todo mundo buscando tirar dinheiro do sistema financeiro, aí acaba gerando um problema muito grande. Outro ponto que os investidores estão cautelosos é a questão do CPI norte-americano hoje. Por quê? O CPI ele vai falar sobre a inflação norte-americana. A gente tem que estar olhando no núcleo da inflação, que sai hoje às 9h30. Se esse dado vier muito forte, certo, acima do esperado, isso indica que o Fed pode vir a subir a taxa de juros. O Fed subindo a taxa de juros, isso prejudica ainda mais a questão do balanço dos bancos, que tomaram muito títulos na época da pandemia, tomaram diversos títulos de curto prazo e de médio prazo, alguns até mesmo de longo prazo, foram tomando esses títulos. E o que acontece com esses títulos que são pré-fixados quando a taxa de juros sobe? O valor do título cai. Aí é que começou o problema todo. Porque quando a taxa de juros sobe, né, e o Silicon Valley Bank, ele sofreu ainda mais porque ele estava exposto em um setor que é muito arriscado, que são as startups. São empresas que ainda não estão gerando lucro. E essas empresas, quando não geram lucro, não têm um ciclo financeiro positivo, eles precisam voltar ao banco, ao sistema financeiro, para buscar mais dinheiro emprestado. E quando a taxa de juros sobe, isso ainda prejudica muito mais essas empresas menores, que estão alavancadas, que estão com uma dívida muito alta, uma dívida bancária muito alta. Então isso veio, aí começou esse desdobramento, essa quebradeira em relação até chegar, né, o fechamento do SVB. Beleza? Bom, falando aqui do nosso Brasilzão, ontem nós tivemos uma queda aí de 0,48%, todo mundo preocupado ainda com essa questão do Banco Norte-Americano. Porém, o Brasil vive um outro cenário, que é a atenção sobre o arcabouço fiscal. Eu vou trazer aqui o nosso Ibovão da massa, né? Como todo mundo gosta. Opa, peraí. Nosso Ibovão da massa, trazendo aqui para vocês. Bom, simbora. Tá no Doleta. Vamos falar aqui do Ibov primeiro. O Ibov cedeu ontem 0,48%, permanecendo naquele nosso suporte. Lembra que nós traçamos ontem aqui aquele suporte nos 103 mil pontos? Então, por ali ficou, né, o Ibov. Então, essa região que está sendo muito defendida, que a gente acaba enxergando aqui, vou trazer no mensal, a gente acaba enxergando esse caixotaço, nessa consolidação que a gente vive aqui e respeitou esse suporte. Por que respeitou o suporte? Porque, como eu falei, não tem cenário. A gente está dentro desse caixote devido a dois pontos. Se é a crise fiscal, vamos botar assim, o déficit fiscal, e a questão política. Na política, o Haddad vem mostrando que a ala econômica do governo está se alinhando com o Banco Central, que é independente hoje. Então, isso acaba trazendo uma tranquilidade para a gente, para os investidores. Agora, ontem, nas entrevistas do Haddad, o Haddad falou diversas vezes que conversou com o presidente do Banco Central no final de semana sobre a crise no Banco do Vale do Silício nos Estados Unidos, e para entender o que poderia impactar aqui. Então, mostra que eles estão alinhados. Então, o Haddad está mostrando uma postura muito mais amistosa, ao invés daquela postura, que é aquele embate entre a ala do governo e o Banco Central, como estavam tendo antes. Isso tranquiliza os investidores. Agora, uma outra fala dele é que, acertando o arcabouço fiscal, a mão no arcabouço fiscal, isso seria mais importante do que a própria revisão da meta de inflação, que é uma das preocupações que nós temos, né? Porque mexer simplesmente na meta de inflação, acho que não seria o ponto. Pode ser mexida num futuro? Pode, acredito que possa, né? Mas não seria interessante agora.
primeiro arrumar a casa, o fiscal, para depois sim a gente rever a meta de inflação, na minha visão. A doleta continuou aqui respeitando uma resistência, né? Então chegou a subir, disparar ali, mesmo com os DIs no campo negativo, mas os DIs estão precificando o arcabouço fiscal em inflação, estão precificando outra coisa. O dólar subiu porque o dólar está forte no mundo devido à crise do SVB. Então, quando o mercado lá fora começa a gerar problemas, o dólar começa a ganhar força porque é um ativo de segurança. Dólar, os treasuries norte-americanos, ouro contra a inflação. Então, isso tudo veio impactar no dólar frente aos seus pares ao redor do mundo. Vamos ver aqui o nosso calendário econômico. Acho que ele fica pequeno aqui para vocês, né? Mas aí eu vou ler aqui. Opa. Bom, às 9h30 vai sair o CPI norte-americano. O que a gente tem que olhar? O índice de preço ao consumidor, né? O CPI aqui de anual, né? De fevereiro, que a gente vai olhar aí os últimos 12 meses. A previsão, a expectativa do mercado, né? A previsão era de 6,1%. O consenso, onde o mercado chegou, é de 6% e o anterior foi 6,4%, ou seja, o consenso busca uma redução de 0,4% e a previsão é uma redução de 0,3% pelas atitudes que o Banco Central vem tomando. Se a inflação não ceder, não vier conforme o previsto e conforme o consenso vier acima, isso pode indicar que o Fed seja mais austero na subida da taxa de juros e vir com 0,50 na próxima reunião. Então, se isso ocorrer, a gente vai ver os mercados caírem e caírem forte, porque isso vai impactar a questão dos balanços dos bancos, beleza? Que estão expostos nos títulos de longo prazo norte-americanos, beleza? Então, fique atento às 9h30. Galera do Day Trade, os derivativos abrem às 9 horas da manhã. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Os derivativos abrem às 9h30, às 9 horas da manhã. Índice, o dólar, 9h30, meia horinha, aguarda o dado sair. Aguarda o dado sair para depois sim vocês tomarem uma posição, uma decisão, uma direção no mercado. E às 10h30 abre os futuros norte-americanos, a bolsa norte-americana abre. Então a liquidez fica muito mais, né, concentrada, a volatilidade fica muito mais concentrada. Então às 10h30 você consegue tomar, ver o rumo que o mercado vai tomar para você tomar as suas posições, enfim. E agora a galera do longo prazo, aproveitem que algumas oportunidades estão latentes no mercado, porque a bolsa, conforme ela está precificada, a gente vê bastante. Desculpa pela câmera, deixa eu tirar aqui. A bolsa, conforme está precificada, a gente vê que fica nesse caixote devido à indecisão. Com a indecisão, isso aqui é giro de carteira. Ora vende, ora compra. Então, até que arcabouço fiscal e essas questões sejam resolvidas, a não ser que gere uma crise muito forte, conforme foi a questão do Vale do Silício, aí sim nós veríamos a bolsa despencando. Mas tem muito ativo que, olhando o PL, o preço sobre o lucro, está bem descontado, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Fiquem atentos a todas essas oportunidades e até amanhã com mais um Giro de Mercado.